Não precisamos de comida hoje. Só um abraço, disse a jovem ao estranho que passava pelo carrinho quebrado. O vento varria folhas secas pela calçada rachada de uma pequena cidade do Arizona. O sol se punha atrás das colinas, lançando longas sombras sobre um posto de gasolina quase vazio. Leon Hart desligou o motor de sua picape prateada surrada e ficou parado. Ele havia passado o dia consertando uma ponte de madeira atrás de uma escola rural. Mãos manchadas de serragem e graxa, seus ombros doíam, o tipo de dor que entorpecia a dor enterrada mais fundo. Ele abriu a porta que rangia e saiu. O cascalho estalava sob suas botas, apertando ainda mais seu casaco surrado. Ele olhou para o outro lado da rua e parou. Uma mulher de cabelos dourados presos em uma trança frouxa estava curvada sobre um carrinho de compras quebrado, magra sob um moletom desbotado. Ela lutava para firmar a roda dianteira instável do carrinho. Dentro havia garrafas plásticas e alumínio, tilintando a cada passo. Ao lado dela estava uma garotinha, de não mais de 3 anos, com grandes olhos castanhos e cachos emaranhados. Ela agarrou um coelho de pelúcia esfarrapado e ficou perto da mulher, observando em silêncio. Leon já tinha visto pobreza antes, mas algo naquele momento comoveu. Ele atravessou a rua. "Tudo bem?" Ele perguntou, em voz baixa. A mulher olhou para cima, assustada. "Só a roda," ela disse. "Ela continua escorregando." "Quer ajuda?" Ela hesitou. "Nós daremos um jeito." Leon não insistiu. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma nota de $20 amassada, dobrada e esquecida. Ele a estendeu gentilmente. "Aqui, compre algo quente para ela comer." Antes que a mulher pudesse responder, a garotinha deu um passo à frente e olhou para ele. "Não precisamos de comida hoje," ela disse suavemente. "Só um abraço." Leon congela. Sua mão, ainda segurando a nota, pairava no ar. Algo se apertou dentro de seu peito, algo há muito enterrado sob as cinzas e o silêncio. Ele viu outra garotinha com os mesmos olhos arregalados sussurrando no café da manhã. "Papai, seus abraços são melhores que waffles." Aquela menina, sua Sophie, tinha ido embora, assim como Linda, sua esposa. Era o 7º aniversário de casamento deles. Ele estava em Nova York para uma reunião de cúpula quando o telefonema chegou. Fogo. Quando Leon voltou, as chamas já tinham devorado tudo. Ele salvou 5 estranhos naquela noite, mas não a esposa, nem a filha. Ele não chorou, nem naquela época, nem depois. Vendeu tudo. Casas, carros, ações de empresas e desapareceu. Trocou o luxo por esta caminhonete, a culpa pela redenção. Construiu rampas para veteranos, consertou telhados para idosos, levou comida para abrigos. À noite, dormia na caçamba da caminhonete e falava com memórias que ninguém mais conseguia ouvir. E agora aquela criança, a filha daquele estranho, havia quebrado algo. Leon se ajoelhou, seus movimentos lentos como se estivesse caminhando na água. "Posso?" perguntou ele, estendendo os braços. Ela assentiu e se aconchegou em seu abraço. Braços minúsculos envolveram seu pescoço. Sua cabeça descansou em seu ombro. Foi o primeiro calor em anos que não queimou. A mulher observou em silêncio. "Obrigada," murmurou. "Somos Grace e Lily. Normalmente não aceitamos coisas de estranhos." Leon estendeu a gaze. "Eu também não." Ele se levantou lentamente, Lily ainda segurando sua mão. "Meu nome é Leon." Por um momento, eles ficaram em silêncio. Um homem, uma mulher e uma criança unidos não pela necessidade, mas pela dor que todos carregavam. Leon guardou a nota de volta no bolso. Ele não precisava mais dela naquela noite. Grace ofereceu um sorriso fraco. "Obrigada pelo abraço." Leon olhou para Lily. Ela sorriu para ele. Ele sorriu de volta. Pequeno, irregular, desconhecido. Foi apenas um momento, mas algo havia começado. A velha caminhonete roncava no asfalto irregular, enquanto Leon Hart dirigia por uma estrada sinuosa ladeada por árvores nuas e casas sonolentas. O crepúsculo do Arizona pintava o céu de um âmbar profundo, e o rádio tocava suavemente, uma antiga música de jazz que sua esposa adorava. Ele raramente fazia o mesmo caminho 2 vezes. Esse era o ritmo de sua vida agora. Continuar andando, continuar ajudando. Nunca ficar tempo suficiente para se lembrar. Mas ultimamente ele se via voltando a esta cidade com mais frequência.
A cidade de Grace. Ou talvez tenha sido a voz de Lily que o atraiu de volta, o jeito como ela havia sussurrado. Apenas um abraço, como se fosse a única moeda do mundo que realmente importasse. De qualquer forma, algo nele havia mudado desde aquele dia. Estacionou a caminhonete sob um poste de luz torto e entrou na caçamba. O interior era simples, mas limpo. Um pequeno colchão, uma garrafa térmica amassada, uma caixa de ferramentas, colada com fita adesiva na parede, perto do travesseiro, uma única foto. Linda, adiante num vestido de verão, de pé num pia com a filha de 5 anos, Sophie, sorrindo com um chapéu de sol. Era a única foto que ele ainda guardava. Sentou-se e passou os dedos pela borda da moldura. 3 anos antes, ele era um homem diferente. Ainda em Miami, ainda a fazer capas de revista como um magnata imobiliário que se fez por conta própria. Vivia em aviões, em salas de reuniões, em galas de investidores. No seu 7º aniversário de casamento, estava em Nova York para uma reunião de última hora, prometendo a Linda que estaria em casa para o jantar. Aterrou cedo e voltou a correr de táxi. Fumaça, chamas, sirenes, vizinhos a gritar. Saltou antes de o táxi parar, correu através das barricadas e para dentro do edifício em chamas. Encontrou estranhos assustados e carregou-os para fora. 5 pessoas no total. Mas quando chegou ao seu andar, o fogo era insuportável. Os bombeiros arrastaram-no para fora, aos gritos. Era tarde demais. Não se lembrava de mais nada depois disso, apenas do cheiro a fumo do silêncio estéril do necrotério. Vendeu tudo. As casas, a empresa, o nome. Ele abriu mão de uma fortuna e de um futuro, não apenas por tristeza, mas porque qualquer outra coisa lhe parecia desonesta. Redenção era uma palavra clara demais para o que ele vivia. Aquilo era penitência. Naquela noite, sob a luz fraca do poste de luz, Liam pensou em Lily. Os bracinhos dela em volta do pescoço dele, a voz tão segura, o jeito como ela o olhava, como se entendesse algo sem precisar de palavras. Na tarde seguinte, passando de carro pelo supermercado nos limites da cidade, ele os viu novamente. Grace empurrava o mesmo carrinho, a roda dianteira pior do que antes. Lily estava sentada lá dentro, balançando as pernas, cantarolando enquanto batia na cabeça do coelho de pelúcia no ritmo. Seus olhos se voltaram para o céu, cantando algo suave. Liam parou o carro. Ele atravessou a rua. Parece que essa roda ainda está te dando problema. Grace olhou para cima, assustada. Então ela deu um sorriso fraco. Está aguentando. Deixe-me consertar. Ele ofereceu. Não vai demorar muito. Ela hesitou. É de graça, ele acrescentou com um sorriso. Lily bateu palmas. É o abraço. Cara, Grace riu. Tudo bem, se você tem certeza. Liam se ajoelhou ao lado do carrinho e tirou uma chave inglesa do casaco. Consertar as coisas tinha se tornado algo natural. Ele apertou parafusos, ajustou o eixo e endireitou a roda. Quando Grace se virou para ver como Lily estava, ele enfiou a mão no casaco e tirou um pequeno gorro de tricô, azul claro, forrado com lã macia. Ele o havia encontrado em um brechó e comprado sem saber por quê. Ele o colocou silenciosamente no fundo do carrinho, ao lado do coelho. Ali, ele disse, em pé. Deve rolar mais suavemente agora. Grace testou a roda e assentiu. Já está melhor. Obrigado. A qualquer hora, ele respondeu. Ele olhou para Lily. Fique aquecido, ok? Ela fez um sinal de positivo com o polegar. Quando se viraram para ir embora, Grace olhou para dentro do carrinho. Sua mão roçou no gorro. Ela o pegou, confusa, e então olhou para Liam. Mas ele já estava se afastando, indo para sua caminhonete. Naquela noite, sob o mesmo poste de luz, Liam deitou-se de lado, olhando para a foto. Seu peito doía com o peso familiar. Ele tocou o rosto de Linda na foto e sussurrou. Aquela garotinha, ela me lembra Sophie. Então, pela primeira vez em anos, fechou os olhos e não sonhou com fogo. O sol havia se posto horas atrás, deixando apenas o brilho suave das luzes penduradas na borda do pequeno parque comunitário. A brisa carregava o aroma de folhas secas de outono, fumaça distante de chaminé e algo mais suave, quase nostálgico. Liam estacionou sua caminhonete sob a sombra de um velho carvalho perto de um banco de piquenique vazio. Ele saiu, abriu a caçamba da caminhonete e preparou um jantar simples,
2 garrafas térmicas de sopa de legumes, fatias de pão crocante embrulhadas em papel toalha e uma pequena caixa de biscoitos. Grace e Lily chegaram no momento em que ele acendeu uma pequena lanterna de acampamento. "Uau!" disse Grace, olhando para a montagem. "Você realmente se esforçou ao máximo." "Não é chique", respondeu Liam, esfregando a nuca. "Mas está quente." Lily bateu palmas. "Eu adoro sopa." Eles se sentaram juntos na caçamba da caminhonete, as pernas balançando, a lanterna lançando uma luz suave sobre seus rostos. Grace tomou um gole da garrafa térmica, o vapor embaçando seus olhos. "Isso é bom", ela disse suavemente. Liam olhou para ela. "Eu imagino que pessoas como nós merecem algo bom de vez em quando." Grace ficou em silêncio por um momento. Então sua voz, quando soou, era firme, mas baixa. "Eu costumava dançar balé contemporâneo. Eu tinha um palco, um nome, até uma pequena bolsa de estudos em meu nome. San Diego amava seus dançarinos." Liam se virou ligeiramente para encará-la, ouvindo. "Depois que eu tive Lily," ela continuou, "as coisas mudaram. Eu rompi um ligamento durante o ensaio. Então veio a depressão pós-parto. Meu marido, ele não entendeu. Ele achou que eu era preguiçosa, dramática. Ele foi embora quando Lily tinha 9 meses. Me desculpe", disse Liam. Grace deu um sorriso fraco. "Tentei voltar a dançar, mas meu joelho nunca sarou direito. A dor era constante. Então, aceitei um emprego limpando o mesmo teatro onde eu costumava me apresentar depois do expediente. Sem holofotes, só eu e um esfregão." Liam ficou em silêncio. Grace respirou fundo. "Pego latas para comprar fraldas, coleciono papelão para trocar por passagem de ônibus. Não sinto falta da fama, mas sinto falta da sensação de ser vista. Não de ter pena, de ser vista." Lily subiu no colo de Liam sem pedir, apoiando a cabeça em seu peito. Ele ficou tenso por um segundo, desacostumado ao calor repentino de uma criança tão perto. Então Lily olhou para ele e gentilmente colocou sua pequena mão em seu peito. "Alguém está chorando em seu coração, Sr. Liam?" ela perguntou. Liam piscou. Ele não conseguia falar, não conseguia respirar. Se não fosse por Lily, o mundo parecia se estreitar até que estasse apenas esta criança. "Seu toque, sua pergunta." Ele engoliu em seco, piscando rapidamente, e conseguiu um pequeno aceno de cabeça. Lily sorriu, como se fosse tudo o que ela precisasse saber. Grace observou em silêncio, uma lágrima deslizando por sua bochecha. Depois do jantar, enquanto Lily perseguia sua sombra sob as luzes fracas do parque, Grace... Liam enfiou a mão na frente da caminhonete e tirou um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Ele o entregou a Grace. Ela o desembrulhou cuidadosamente. Era uma pequena luz noturna em forma de estrela, de plástico amarelo macio, com um interruptor na parte inferior. "Ela pode dormir com ela", disse Liam. "Eu pensei que talvez pudesse ajudar a manter seu sonho seguro." Grace segurou a luz delicadamente. "Você não precisava. Eu queria." Ela olhou para ele. Em seus olhos, pela primeira vez, havia algo além de exaustão. Havia gratidão, real e profunda. "Ela é tudo que me resta", Grace sussurrou. "Às vezes, acordo no meio da noite e entro em pânico só para verificar se ela ainda está respirando. Não tenho mais nada a se perder." "Você não terá", disse Liam, com a voz firme. "Como você sabe?" "Eu não sei", ele admitiu. "Mas eu sei como é perder tudo, e eu nunca deixaria isso acontecer com você se pudesse evitar." Eles ficaram em silêncio novamente, desta vez mais confortáveis, 2 pessoas quebradas compartilhando calor na ausência de chamas. Lily voltou, bocejando. Grace a pegou no colo e Liam os acompanhou até a beira do parque. "Obrigada", disse Grace, embalando Lily pela sopa, pela luz e pelo silêncio. Liam assentiu. "Quando quiser." Enquanto desapareciam na escuridão, Liam voltou para sua caminhonete. Ele olhou para a foto de Linda e Sophie colada no painel interno. Então, com uma voz quase perdida na noite, ele murmurou: "Ela também está sofrendo. Como eu." E pela primeira vez desde que seu mundo pegou fogo, ele sentiu algo mais florescer dentro dele. Compaixão, conexão, esperança. O antigo bairro estava silencioso naquela manhã.
A luz do sol entrava pelas persianas quebradas e dançava pela calçada rachada do lado de fora do prédio de Grace, uma estrutura desbotada de tijolos de 2 andares escondida atrás de uma lavanderia e uma loja de penhores. Liam estava parado ao lado de sua caminhonete do outro lado da rua, observando a porta da unidade 1B. Ele segurava um pequeno cavalo de madeira em uma das mãos, com o corpo lixado e pintado com pinceladas cuidadosas de azul desbotado. Ele havia passado a noite anterior esculpindo com uma lanterna na caçamba de sua caminhonete, usando o resto de uma cerca velha que ajudara a consertar para uma viúva a 2 cidades de distância. O cavalo não era perfeito, uma perna ligeiramente mais curta que as outras, mas ele sorriu ao terminar, pensando apenas em Lily. Atravessou a rua, colocou o brinquedo delicadamente no capacho e bateu. Lily abriu a porta. "Tio Estrela!" Ela gritou, escancarando a porta e envolvendo as pernas dele com os braços. Liam riu baixinho. "É isso que eu sou agora." Grace apareceu atrás dela, limpando farinha das mãos. "Ela começou a te chamar assim por causa da luz noturna. Disse que ela afasta pesadelos porque vinha de alguém que sonha em segurança." O sorriso de Liam vacilou por um segundo, mas ele se ajoelhou e entregou o cavalo de madeira para Lily. "Para você." Os olhos dela brilharam. "Parece o pônei do meu livro." Grace arqueou uma sobrancelha. "Você esculpiu isso?" "Tive um tempinho ontem à noite," respondeu Liam, tirando serragem da calça jeans. Ela sentiu levemente. "É lindo." Nos dias seguintes, a presença de Liam se tornou mais frequente. Ele passou por lá com peças de reposição para consertar o bico solto do fogão de Grace, limpou as calhas entupidas do lado de fora da unidade dela e uma vez até consertou a dobradiça que rangia na porta do armário de Lily sem dizer uma palavra. Ele nunca ficava muito tempo, apenas o suficiente para fazer o que precisava ser feito. Certa tarde, enquanto ele ajustava a boca do fogão, Grace encostou-se no balcão e o observou. "Você sempre conserta as coisas," disse ela suavemente. Liam não olhou para cima. "É mais fácil do que consertar pessoas." Mais tarde naquela semana, Grace abriu a porta e encontrou uma cesta de vime em seu capacho. Dentro havia maçãs, arroz, sopa enlatada, um pequeno pacote de chá e um bilhete escrito à mão que dizia para os dias cansativos. Sem assinatura. Ela não precisava de uma naquela noite. Quando Liam bateu a porta com um saco de parafusos para sua cadeira bamba, ela abriu mais do que o normal. "Café?" perguntou ela. Ele hesitou. "É só instantâneo," acrescentou ela. Ele sorriu. "Instantâneo parece perfeito." Sentaram-se à pequena mesa perto da janela. Lily havia adormecido no quarto, com os braços em volta do cavalo de madeira. A luz noturna piscava suavemente ao lado do travesseiro. O café estava doce demais. Grace sempre adicionava açúcar sem medir, mas Liam não disse nada. Beberam em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio que não precisava ser preenchido. Grace o quebrou delicadamente. "Posso te perguntar uma coisa?" Liam olhou para cima. Ela estudou o rosto dele. "Você sempre fica tão quieto quando a Lily te abraça, como se estivesse em outro lugar." Ele não disse nada. Ela continuou. "Você perdeu um filho?" A mão de Liam apertou levemente a caneca de café. Ele assentiu. Seus olhos ficaram vidrados, mas ele não falou. Grace não pressionou. Ela estendeu a mão sobre a mesa e colocou-a delicadamente em seu braço. "Sinto muito," ela disse. "Sinto muito, muito mesmo." E naquele toque, Liam sentiu algo mudar. Não pena, não obrigação. Compreensão. Pela primeira vez em 3 anos, ele não era apenas um homem carregando uma ferida que ninguém podia ver. Ele era visto completamente, silenciosamente, gentilmente. Ele virou a cabeça para olhar pela janela, piscando para afastar a umidade que não conseguia esconder. O nome dela era Sophie. Ele sussurrou, a voz quase sumindo. Ela tinha 5 anos. Os dedos de Grace se apertaram levemente. Por um instante, nenhum dos dois disse mais nada. O silêncio retornou, mas não parecia mais vazio. Parecia território compartilhado. O céu acima da pequena cidade do Arizona havia se tornado cinza claro no meio da tarde. Liam estava sob o capô da caminhonete, com as mãos sujas de óleo. Quando o telefone tocou, a tela exibiu um nome que ele não via há anos. Tom Whitaker. Ele hesitou antes de atender.
Tom, disse ele, com a voz monótona. Liam, veio a voz do outro lado, calorosa e urgente. Escute, eu não estaria ligando se não fosse sério. Há um incêndio florestal no centro do Texas. Um incêndio enorme. As equipes estão sobrecarregadas e temos poucos profissionais que saibam organizar a resposta em campo, a triagem e a evacuação. Você tem experiência. Você foi treinado. Quando você fez aquele programa voluntário de paramédicos, lembra? O peito de Liam se apertou. Isso foi há muito tempo. Você era bom nisso. Calma sob pressão. É disso que precisamos agora. Você pode vir? A mão de Liam agarrou o telefone com mais força. A rua ao redor dele se transformou em ruído branco. O cheiro de fumaça de 3 anos atrás voltou aos seus sentidos. Ele viu chamas engolindo janelas, ouviu os gritos de estranhos que havia resgatado do incêndio e o silêncio onde sua esposa e filha deveriam estar. Eu não posso, murmurou, fechando o capô da caminhonete com mais força do que o necessário. A voz de Tom suavizou. Liam, talvez seja disso que você precisa. Liam encerrou a ligação. Naquela noite, enquanto o sol alaranjado se punha, Grace abriu a porta e encontrou Liam sentado nos degraus da frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar distante. Ela se sentou ao lado dele sem dizer uma palavra. Finalmente, ele falou. Há um incêndio no Texas. Tom me pediu para ajudar. Ele acha que eu posso fazer alguma coisa. Grace esperou. Eu disse não, continuou Liam. Porque da última vez que me deparei com um incêndio, saí com 5 vidas e ainda assim perdi tudo o que importava. Ele se virou para ela. Não posso voltar para aquilo. Não sou mais aquele homem. Grace estendeu a mão e segurou a dele, com dedos gentis, mas firmes. Você tem razão, disse ela. Você não é aquele homem. Aquele homem carregava culpa. Mas o homem sentado aqui carrega coragem. Você não pôde salvá-los, Liam. Mas talvez agora você possa se salvar. Ele a encarou, uma guerra se travando atrás de seus olhos. Ela se aproximou, sua voz quase um sussurro. Você diz que ajuda os outros a encontrar paz. Talvez este seja o seu momento. Talvez seja este momento que feche o ciclo. E assim, de repente, as paredes se romperam. Liam baixou a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez em 3 anos, a represa se rompeu. Lágrimas escorriam livremente, silenciosamente. Grace o abraçou, segurando como uma tábua de salvação. Sem palavras, apenas presença. Quando a manhã seguinte chegou, Liam estava parado na porta do apartamento de Grace, com a mochila pendurada no ombro. Lily correu, com os olhos arregalados. Você vai embora? Perguntou ela. Só por um tempinho, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Tirou um pequeno objeto do bolso, uma pulseira de madeira esculpida à mão, com a palavra esperança gravada na lateral. Isto é para você, disse ele, para usar até eu voltar. Lily a pegou cuidadosamente, os olhos cheios de admiração. E se eu a perder? Então, basta olhar para o céu. Ele sorriu. Estarei em algum lugar sob o mesmo. Ela o abraçou com força, sussurrando algo que ele não conseguia ouvir direito, mas sentia nos ossos. Grace estava atrás dela, com lágrimas nos olhos. Liam se levantou, olhou para ela e a puxou para seus braços sem hesitar. Não foi uma despedida. Foi uma promessa. Eu voltarei, disse ele suavemente, e então se virou, entrou na caminhonete e dirigiu em direção ao horizonte, em direção ao fogo, em direção ao seu passado. E talvez, apenas talvez, em direção à redenção da qual ele havia fugido por tanto tempo. O calor era diferente de tudo que Liam sentirá em anos. Não o tipo que se assenta na pele, mas o tipo que arranhava seus pulmões, sufocava sua respiração e sacudia seus ossos. O céu do Texas estava baixo, denso de fumaça, um véu cor de ferrugem se estendendo pelo horizonte. Cinzas flutuavam como neve. A floresta queimava, e mesmo assim Liam continuou se movendo. Por 10 dias, ele dormiu em um catre sob uma barraca de lona, ainda de botas, camisa encharcada de suor e fuligem. Ele se alimentava de cafeína, adrenalina e pura força de vontade. Ele coordenava rotas de resgate, treinava voluntários em triagem de campo, organizava abrigos de emergência. As pessoas recorriam a ele em busca de calma, e ele a dava, mesmo quando suas mãos tremiam. Depois de escurecer,
Cada vez que via as chamas, isso levava de volta. De volta a Miami. De volta às sirenes e aos gritos. De volta à expressão no rosto de um chefe dos bombeiros quando ele dizia: "Sentimos muito que eles não tenham sobrevivido." Mas então as palavras de Grace ecoavam em sua mente. Você não pode salvá-los, mas talvez possa se salvar. Então Liam trabalhou mais duro, por mais tempo, sem medo. Ou talvez por causa disso. Na 9ª noite, quando os ventos mudaram perigosamente, ele liderou uma pequena equipe para o interior da floresta para verificar se havia alguém deixado para trás. A maior parte da evacuação havia sido concluída, mas um relatório mencionou uma criança desaparecida vista pela última vez perto de um local de piquenique perto do riacho. Pode ser um alarme falso, murmurou um voluntário. Pode ser uma vida, respondeu Liam. Eles se dividiram em pares. As chamas eram visíveis através das árvores, lambendo os troncos como mãos gananciosas. O ar crepitava com o calor. Liam se moveu mais rápido, serpenteando entre os galhos, chamando. Então ele ouviu um gemido fraco. Alô? Ele chamou. Uma tosse suave respondeu. Atrás de um aglomerado de arbustos queimados, encolhida sob um banco fino de metal, estava uma garotinha. Sujeira manchava seu rosto, seu vestido rasgado, um sapato faltando. Ela olhou para ele com olhos arregalados. O peito de Liam se apertou. Ela parecia Sophie, não no sentido literal. Cabelo diferente, olhos diferentes, mas a mesma expressão, a mesma pequenez, o mesmo terror silencioso. Ele se agachou lentamente. Ei, está tudo bem. Estou aqui. A garota choramingou novamente, mas não se moveu. Eu não vou te machucar. Meu nome é Liam. Estou aqui para te levar para casa. Ela rastejou para fora com os joelhos ralados. Ele a pegou em seus braços. Está tudo bem, ele sussurrou, sua voz embargada enquanto a segurava perto. Você está segura agora, assim como Sophie estaria. Ele se virou de volta para a clareira, protegendo o ar da fumaça com sua jaqueta, navegando através de brasas brilhantes e arbustos quebradiços. Quando eles emergiram, seus braços queimavam e os pulmões doíam, mas a garota estava viva. Aplausos ecoaram da tripulação quando ele saiu das árvores. A criança aninhou-se em seu peito. A criança aninhou-se em seu peito. Um médico correu e pegou a garota. Ela se agarrou à manga de Liam por um momento antes de ser carregada. Ele a observou ir embora e sentou-se no chão, incapaz de se mover. Por um longo tempo, ele apenas encarou o fogo. Ele ainda ardia, mas não o dominava mais. 10 dias depois, o fogo estava praticamente controlado. Liam apertou a mão de dezenas de bombeiros voluntários, aceitou seus agradecimentos com aceno silencioso, se dirigiu sua caminhonete surrada de volta para o oeste. Quando cruzou Arizona, seus braços ainda estavam enfaixados, seu rosto mais magro do que antes. Mas seus olhos continham algo novo. Não paz, mas luz. Uma força silenciosa que sussurrava: eu sobrevivi. Eu enfrentei. Eu não corri. Enquanto o deserto se estendia à sua frente, Liam olhou para a pulseira de madeira em seu espelho retrovisor, aquela onde antes se lia a esperança. As letras haviam desbotado um pouco, mas o significado permanecia. Ele estava indo para casa. O céu do Arizona estava derretendo em ouro quando a caminhonete de Liam apareceu no horizonte. A poeira o perseguia como um sussurro de outra vida. Ele diminuiu a velocidade ao se aproximar da cidade conhecida, as mãos agarrando o volante com força, não de exaustão, mas de expectativa. Seu coração batia mais forte que o motor logo além do velho carvalho onde outrora compartilharam sopa sob as estrelas, e Grace estava esperando, com os cabelos loiros balançando na brisa da noite. Lily estava ao lado dela, segurando algo em suas mãozinhas. Quando viu a caminhonete, gritou de alegria. Tio Estrela. Ela saiu correndo, de braços abertos, a pulseira que Liam lhe dera ainda presa em seu pulso. Ele mal teve tempo de desligar o motor antes que ela se lançasse em seus braços. Você voltou. Ela chorou. Liam a abraçou com força, a garganta se fechando. Claro que sim. Grace se aproximou, os olhos marejados, o sorriso trêmulo. Você parece cansada. Eu estou, admitiu ele, colocando Lily no chão. Mas me sinto mais lúcida. Como respirar? Não dói tanto.
Caminharam juntos em direção ao apartamento de Grace, Lily pulando entre eles, cantarolando uma melodia suave. Uma vez lá dentro, Grace serviu-lhe chá enquanto ele se acomodava na pequena poltrona perto da janela. Lily se aninhou com seu coelho de pelúcia, seus olhos observando os dois como uma guardiã silenciosa. Liam tomou um gole lento e então olhou para Grace. O Texas era difícil. Eu nunca me esforcei tanto antes. 10 dias seguidos. Fumaça, pânico, pessoas gritando. E ainda assim, de alguma forma, ele fez uma pausa. Eu não desmoronei. Grace sentou-se em frente a ele, ouvindo. Liderei equipes, tratei de ferimentos, ajudei pessoas a encontrar abrigo. E encontrei uma garotinha na floresta, perdida, apavorada. Ela me lembrava muito Sophie. Ele disse o nome sem pestanejar. Grace estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente pegou a dele. Seu toque era quente, aterrador. Ela ficaria orgulhosa de você, disse ela. Liam assentiu lentamente. Naquela noite, quando carreguei a menina para fora do fogo, senti algo mudar. Não como se eu tivesse apagado a dor, mas como se eu pudesse carregá-la sem que ela me esmagasse. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Liam enfiou a mão no casaco e tirou um pequeno caderno de couro. Ele deslizou o livro sobre a mesa. Para você, disse a Grace. Ela o abriu lentamente. Lá dentro, com uma caligrafia elegante e cuidadosa, havia pensamentos, um em cada página. Reflexões, momentos, orações. Hoje observei o nascer do sol e pensei nos olhos de Grace. Calmos, firmes. O riso de Lily é o único som que consigo ouvir, depois das sirenes. Elas não são mais estranhas. São âncoras. Grace virou as páginas, com as mãos tremendo levemente. Você escreveu tudo isso enquanto estava lá? Eu precisava me lembrar pelo que eu estava lutando, para quem eu estava voltando para casa. Lágrimas brotaram nos olhos de Grace. Lar? Ela repetiu. Lily, agora meio adormecida no sofá, bocejou e estendeu a mão para Liam. Ele se moveu para o lado dela, colocando um cobertor sobre seu corpo minúsculo. Ele se inclinou, beijou o topo de sua cabeça e sussurrou. Desta vez salvei alguém muito importante. Grace estava por perto, observando. Era ela. Ela perguntou suavemente. Liam se virou para encará-la, com a voz baixa. Ela. Você. Eu. Todos nós. Ela deu um passo à frente, envolveu nos braços e o abraçou sem dizer uma palavra. A dor ainda estava lá. A perda não havia desaparecido, mas algo novo havia criado raízes, uma promessa silenciosa. Eles não eram mais almas à deriva cruzando caminhos. Estavam se tornando algo mais. Uma família. O céu se estendia amplo e azul acima do pequeno parque, sem nuvens, beijado pelo suave zumbido da primavera. A grama balançava suavemente na brisa e o perfume das flores silvestres pairava no ar. Liam estava perto de uma mesa de piquenique, segurando um feixe de barbante e observando Grace dar o último nó em uma pipa de retalhos brilhante. Lily dançava em círculos ao redor deles, descalça, rindo. Fazia 2 semanas desde que ele voltou do Texas. 2 semanas de manhãs lentas ajudando Grace a consertar as persianas soltas de suas janelas, lendo histórias de ninar para Lily. 2 semanas respirando sem culpa, agarrando-se a cada respiração. Tudo bem, disse Grace, tirando o cabelo do rosto. A pipa está pronta. Parece feita de sonhos, disse Liam, admirando o tecido. Retalhos antigos das fantasias de dança de Grace, agora costurados em algo feito para voar. Lily bateu palmas. Vamos fazê-la tocar as nuvens. Eles caminharam até o centro do campo aberto. Lily segurava o carretel, Lily segurava a cauda, e Grace carregava a pipa acima da cabeça como se fosse algo sagrado. Ao sinal de Liam, Lily correu para a frente, gritando de alegria enquanto o vento pegava a pipa e a erguia cada vez mais alto. Eles observavam em silêncio enquanto a pipa subia. A mão de Grace deslizou para a de Liam. Isso, disse ela, parece paz. Liam olhou para ela, com o coração transbordando. Você me deu isso. Enquanto Lily continuava a perseguir o vento, Liam se virou para o carrinho de bebê perto do velho e surrado carrinho de Grace, que ainda usavam para fazer compras. Ele enfiou a mão no casaco, tirou uma pequena faca de trinchar e se ajoelhou ao lado da estrutura.
O que você está fazendo? Perguntou Grace. Ele sorriu sem se virar. Algo pequeno, algo que se guarda com cuidado. Ele gravou uma pequena estrela na alça de metal. Quando terminou, levantou-se e soprou a poeira. Ali, disse ele. Então, toda vez que você empurrar este carrinho, vai se lembrar de que há alguém esperando por você no fim da estrada. Os olhos de Grace brilharam. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão e tocou a bochecha dele. Momentos depois, Lily voltou aos pulos. Suas bochechas estavam coradas e seu cabelo emaranhado pelo vento. Aquele foi o melhor voo de todos os tempos, declarou ela, com os braços estendidos como asas. Ela olhou para Liam, inclinando a cabeça de repente. Tio? Ela perguntou, com a voz suave. Você pode ser meu pai? O mundo parou. Grace respirou fundo. Seus olhos voaram para os de Liam. Ele se ajoelhou na frente de Lily, os olhos cheios de calor. Eu quero ser mais do que isso, ele disse, virando-se para Grace. Se sua mãe disser sim. Grace não hesitou. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e assentiu. Sim, ela sussurrou. Lily gritou, jogando os braços ao redor dos dois. Eles ficaram assim, em um pequeno e imperfeito amontoado, não mais quebrados, não mais estranhos. Apenas 3 pessoas que sobreviveram ao incêndio de maneiras diferentes. Mais tarde, quando o sol se pôs e a pipa dançava na luz dourada, eles ficaram lado a lado, com os dedos entrelaçados. Acima deles, a pipa pairava, costurada com pedaços de sonhos antigos, levantados pelos ventos de novos. E abaixo dela, o amor crescia, não apressado, não forçado, mas realmente silencioso, firme, porque nem todas as feridas precisam de tempo. Às vezes, tudo o que eles precisam é da pessoa certa e de um abraço honesto e curativo. Às vezes, a vida não nos dá uma segunda chance, mas nos dá pessoas. Pessoas que alcançam os cantos mais escuros dos nossos corações e nos lembram que a cura é possível. Liam, Grace e a pequena Lily não começaram com muito, mas com tempo, confiança e coragem para amar novamente, eles construíram algo inquebrável. Um novo começo. Por quê? No final, não é riqueza ou status que nos salva. É conexão. E, às vezes, tudo o que é preciso é um abraço para começar uma vida totalmente nova. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se em histórias que se arrepiam por dentro. Toda semana, trazemos histórias reais e inspiradas que curam, elevam e lembram que você nunca está sozinho. Histórias que tocam a alma. Histórias que tocam sua alma. Inscreva-se agora e junte-se à nossa crescente família de corações.